O Albert, pode deixar a apresentação, vamos dar início. A professora Silvia vai resolver a questão técnica aí com a Maju. A gente começa e daqui a pouquinho ela entra conosco. Pode colocar a apresentação para a gente dar início. Ok, só um minutinho que o Lucas ele pediu um tempo aqui, Tá. rapidinho. Albert, pode deixar compartilhado para a gente dar início. Tá bom, vou compartilhar aqui. Peraí. Ok. Bom, boa tarde a todos. Daremos início, então, agora a mais um webinar, né, promovido, né, também pelo Canteiro Escola, mas especialmente, né, por um projeto parceiro, né, que a gente está sempre junto, que é o projeto de extensão Engenharia Civil nas Cidades, Tecnologia e Inovação a Serviço da Sociedade. Esse projeto se desenvolveu nesse ano de 2021, né, sobre coordenação aí da professora Silvia Carolina. Daqui a pouquinho ela vai estar aqui com a gente, tá? Está só resolvendo alguns probleminhas técnicos. E hoje, então, será falado sobre regularização urbana, conceitos principais, documentações e estudo de caso. Nós teremos, então, os nossos dois alunos extensionistas, né, o Albert Antoni, que é um aluno da Civil, né, que participou desse projeto, assim como também o Lucas Herige, que são, né, alunos aí também, os dois da Engenharia Civil, que participaram, então, desse projeto na realização desse ano de 2021. Eu sou a professora Elke, coordenadora do projeto Canteiro Escola, né, que deu apoio à realização desse webinar, assim como também temos a ajuda aqui da Maria Júlia, que é uma extensionista do Canteiro Escola, nos assessorando também. Então, espero que todos gostem, será uma temática muito interessante. E em caso de dúvidas, eu peço que vocês encaminhem, então, pelo chat, tá? Nós deixaremos as sessões de perguntas, então, para o final, ok? Então, passo a palavra aí para os alunos, Albert,
e Lucas. Boa apresentação. Obrigado. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo aí, disponibilizando um pouco do tempo de cada aí para aprender um pouco mais, né? Também aproveitar para agradecer também a oportunidade de estar aqui, falando um pouco mais sobre um tema que é bem interessante. Como foi dito pela que nós vamos apresentar o tema de regularização urbana. Aqui nós vamos apresentar os principais conceitos, como que é feita a seleção de documentação e como que é feito o estudo de caso. Ele foi elaborado pelo projeto de extensão de engenharia civil nas cidades, tecnologia e inovação serviço da sociedade, em parceria com o Canteiro Escola, como comentado. Bom, o objetivo do nosso projeto aqui é justamente apresentar para vocês essas relações. Então, em cima disso, foi feito um estudo de caso sobre o processo de regularização, onde nós vamos apresentar um exemplo real da situação, no qual nós escolhemos, uma planta foi selecionada nesse ano, e nós fizemos um estudo de caso em cima. Então, será apresentado exatamente ela como um exemplo. Nós iremos apresentar o passo a passo de como que foi feita a seleção da documentação que será utilizada para regularizar o imóvel selecionado, no qual ela varia de imóvel para imóvel. Nós também apresentaremos os principais conceitos usados para os primeiros passos a serem dados ao estudo de regularização do imóvel, onde, para o entendimento completo dos documentos que serão apresentados, é necessário entender alguns conceitos novos e, principalmente, apresentar a identificação e as necessidades das demandas a serem atendidas e elaborar um plano de ação necessário para efetuar essa regularização do imóvel, que ela é atendida através do levantamento topográfico, da documentação e dos desenhos arquitetônicos. Bom, nós, do projeto de extensão, fizemos um formulário e disponibilizamos para a população de Belo Horizonte. Nós fizemos uma ampla divulgação em cima disso, onde as pessoas que buscavam ter seus imóveis regularizados, eles preencheram esse formulário e enviou para a gente. Então, inicialmente, é necessário fazer uma análise desses formulários que as pessoas preencheram. Nós recebemos um total de 16 formulários, que foram os formulários que nós pegamos para analisar. Antes de tudo, é importante frisar que foi feito um estudo de caso dentro de Belo Horizonte, mas em outras cidades o processo é semelhante, tá? Vai ter uma diferença aqui, outra ali, mas no geral ele é bem semelhante. Então, será necessário fazer um estudo para ver se está tudo de acordo em outras cidades, mas é bem parecido, viu? E também frisar que é um processo complexo, tá? Então, é necessário ter uma equipe técnica analisando e por trás de todo o processo. Bom, como que foi feito o processo de seleção? Nós fizemos esse processo de seleção através de imagens de satélite do Street View, do Google Maps e do próprio Google Maps mesmo, dessa visão que vocês estão tendo lá de cima, né? Onde nós analisamos a propriedade, observamos, né, qual que é o tamanho do lote, tivemos uma ideia de como que é a taxa de permeabilidade do solo e nós analisamos essas primeiras informações à primeira vista e, a partir disso, nós fizemos uma pré-seleção. Nós pré-selecionamos 6 propriedades para fazer o regulamento e, em seguida, nós ligamos para os proprietários dessas edificações, onde eles receberam uma edificação que nós estávamos com o objetivo de entender e anotar a situação de cada um dos pré-selecionados. É o que eles precisam para regularizar seus imóveis, cada um tem a sua própria situação, alguns mais complexos que os outros. Após isso, nós fizemos uma seleção de qual imóvel será regularizado. O critério de escolha usado no exemplo foi um imóvel que pudesse ter a menor quantidade de complicações possíveis e que não fosse necessário entrar com processos extrajudiciais. Principalmente no momento que estava sendo feito esse estudo de caso, nós estávamos em meio à pandemia. Então, por cima disso, nós pensamos que era melhor escolher um imóvel que não tivesse muita complicação. Bom, a partir do momento que nós selecionamos qual imóvel que será regularizado, o próximo passo seria buscar os documentos. Então, para isso, eu irei apresentar um site que irá aparecer aqui frequentemente nessa apresentação, que é o site do CIUB. Ele é um sistema georreferenciado da Prefeitura de Belo Horizonte, onde ele proporciona a emissão de documentos e informações urbanísticas. Nós temos algumas informações, como, por exemplo, a certidão de origem do projeto do lote,
né, que é antes dele ser construído, algumas informações básicas dos lotes identificados, e o site ele tem como objetivo justamente essa agilidade na prestação de serviços quando é necessário conseguir essas informações das edificações, seja só da edificação, seja de bairro, ou até mesmo da divisão de lote. Eu deixei o link aqui do site, tá bom, gente? Mas eu iria apresentar o site para vocês. Esse aqui é o site do CIUB. Nós temos aqui algumas opções, né? Cada opção dessa aqui é um documento que pode ser feita a solicitação, tá bom? Eu irei mostrar para vocês aqui um exemplo, mais à frente nós vamos fazer a solicitação de um desses documentos, então eu vou selecionar aqui o primeiro para vocês verem como é que funciona. Nós temos aqui, nós precisamos da informação do índice cadastral do lote, nós iremos adicionar aqui e iremos preencher os dados do solicitante. No caso, se for você que está fazendo a solicitação, você vai colocar o seu CPF, o seu nome e o seu e-mail. Após isso, vocês vão resolver o reCAPTCHA e solicitar o documento, que será entregue mais tarde por e-mail. Também é interessante comentar sobre essa opção aqui de plantas online, que eu não vou entrar nela agora, mas ela será importante mais para frente. Então, lembre dessa opção aqui, plantas online, tá bom? Bom, voltando para a apresentação, agora será apresentado uma página, né, do site do CIUB, que é o CIUB PHMap. Ele é um sistema georreferenciado com informações urbanísticas em layers, onde nós temos um mapa da região de Belo Horizonte e por esse site podemos tirar informações a respeito dos lotes da cidade. Então, nós fizemos a escolha de qual imóvel que será regularizado e aí o primeiro passo é justamente entrar nesse site e eu irei mostrar para vocês também o que nós fazemos, quais informações que nós adquirimos nesse site. Bom, voltando aqui, nós viemos justamente aqui, esse aqui é o site, tá? Do BHMap, onde nós temos todo o mapa de Belo Horizonte aqui, nós temos várias regiões, como a Norte, Pampulha, Leste e Noroeste, né? Então, nós iremos vir aqui, no endereço, e nós iremos preencher as informações, né? Que tem o número do lote, o digital nome do bairro, e aí, após preencher, nós iremos consultar, clicar aqui em consultar, e aí esse mapa aqui ele já vai redirecionar exatamente para onde está o lote. Então, no caso aqui, como a gente está só apresentando, né, nós não estamos usando um endereço específico, então eu vou ir para um local aleatório só para mostrar como que é conseguido essas informações. Aqui, então, é um exemplo, né, que nós temos o quarteirão, a rua, e aí, quando nós chegarmos aqui, nós iremos selecionar lote CP. Aí ele vai carregar essas linhas aqui, que é justamente a formação dos lotes antes mesmo das construções serem feitas, como que foi planejado. Então, a partir disso, nós vamos identificar onde que está o lote, que nós vamos regularizar, e após identificar, nós iremos selecionar aqui em informações e clicar em cima do lote. Aqui nós temos as informações do mapa, onde nós temos o valor do lote, do quarteirão e da zona fiscal. É importante anotar, tá bom? Essas informações elas serão usadas mais à frente. Então, a gente vai anotar essas informações e basicamente a gente já tem as informações necessárias para conseguir a planta do local, tá bom? Então, voltando, nós vamos ter aqui, nós iremos, após coletar essas informações, nós iremos em plantas online, né, como eu mostrei inicialmente lá na página inicial do site do CIUB, nós vamos ter essa opção de plantas online, inclusive eu deixei o link aqui também, e aí a gente vai ter o tipo de consulta. Nós vamos selecionar ela e escolher a opção lote CP, zona, quarteirão e lote, onde vai aparecer essas opções aqui para ser preenchidas, que é a zona, quarteirão e lote, que basicamente são as informações que nós conseguimos no BHMap. Nós vamos preencher essas informações, resolver o reCAPTCHA e pedir para filtrar. Aqui, então, vai aparecer a planta, o código da planta e o arquivo em PDF e DWG para baixar. O arquivo em PDF e DWG, geralmente eles aparecem aqui, mas pode ser que não apareça o arquivo DWG, tá? Então, nesse caso, será necessário refazer a planta no arquivo de DWG, que, para quem não conhece, o DWG são uns dados que vêm vetorizados, tá? Com as informações, inclusive elas vêm em layers,
já tudo preparadinho, mas caso não tiver, ela terá que ser refeita. Geralmente é usado o software de AutoCAD. Bom, a partir desse ponto, a gente já tem as informações do lote, a gente já vai ter a planta do lote. Então, logo em seguida, a gente vai trabalhar agora com as informações básicas do lote, que é um outro documento que será necessário adquirir para fazer a análise. Bom, inicialmente, apresentando, né, a informação básica para a edificação, é um documento que também é chamado de IBED, onde contém informações urbanísticas a respeito do lote específico. Como, por exemplo, nós temos algumas informações como zoneamento, classificação viária, característica geométrica e por aí vai. Esse documento ele pode ser adquirido gratuitamente através de uma solicitação feita no site do CIUB, né, que inclusive, como eu mostrei lá no início, nós tínhamos algumas opções, nós vamos ter essa opção de informação básica para identificação, tá bom? Então, lá nós vamos preencher os dados solicitantes normalmente e fazer a solicitação através das informações e a gente vai receber o documento por e-mail. Bom, quando nós conseguimos o documento, as primeiras informações que vão aparecer é os dados gerais, onde basicamente a gente vai ter as informações da pessoa que fez a solicitação, né? Então aqui a gente vai ter o nome da pessoa, a gente vai ter o CPF dela e, no caso, se foi você, vai estar o seu nome, o seu CPF e a data que foi feita a solicitação. Bom, logo depois nós temos a identificação do lote. Basicamente, o local, né, a identificação de onde que está o lote, né? Então aqui nós temos algumas informações como, por exemplo, o quarteirão, a quadro, o lote, o bairro e também índice cadastral de IPTU, ou até mesmo a base IPTU por metro quadrado, né? Então, basicamente é onde está a localização. Agora à frente, nós vamos apresentar alguns conceitos novos de legislação urbana, pois para dar seguimento a esse documento é importante entender algumas coisas novas, porque vai ter algumas informações novas, tá bom? Então, agora eu iria passar a palavra para o nosso amigo Lucas, no qual ele vai explicar um pouco mais sobre essa questão dos conceitos novos. Boa tarde, o meu nome é Lucas e eu vou falar um pouquinho para você sobre a legislação urbana. A legislação urbana é o que vai garantir que o imóvel vai ser seguro e confortável. Ela é composta por alguns parâmetros, né, que serão explicados no decorrer da apresentação, na regularização de imóveis. O zoneamento é o plano que divide a cidade em zonas, levando em consideração vários fatores, como, por exemplo, se a região é comercial, residencial, industrial ou mista. E no plano diretor vai te dar essas condições daquele zoneamento, se ele vai estar dentro dessas condições, né, de comercial, industrial, residencial, mista. Aqui nós temos uns exemplos de zoneamentos. Aqui é o mapa de zoneamento de Belo Horizonte. Aí ele é composto por esses tipos de zoneamento. Cada zoneamento ele tem a sua cor específica. Aí temos a zona de ocupação moderada, que está em uma espécie de azul. Temos a zona de ocupação preferencial, que é essas em rosa. Temos também a zona de interesses especiais, de interesse social, que é as EEs, né, que são essas em tons amarelos. Tem as zonas de equipamentos de uso público também, que é a GAU, que são as que estão em roxo. Aqui são os principais parâmetros que variam com o zoneamento. Aí nós temos os coeficiente de aproveitamento, afastamento frontal, lateral e fundo, tem a taxa de permeabilidade,
a taxa de ocupação, a altimetria e a tipologia de edificações. Agora eu vou falar para vocês um pouco sobre o coeficiente de aproveitamento. O coeficiente de aproveitamento é um número que vai indicar a quantidade máxima em metros quadrados que podem ser construídas, somando-se às áreas dos pavimentos. O coeficiente de aproveitamento máximo e mínimo, ele é determinado em cada zona. A zona vai definir por você na legislação municipal qual é o coeficiente de aproveitamento máximo que você pode usar ali naquele determinado local. Aqui nós podemos ver um exemplo de como esse coeficiente de aproveitamento é utilizado. É a área do seu terreno, vezes o CA, né, que é o coeficiente, que vai te dar o seu potencial construtivo. Aqui tem o coeficiente de aproveitamento básico de transição. A partir do dia 5/2/2020, vai ocorrer uma transição que deverá durar 3 anos. Depois desses 3 anos, vai ser adotado um CA1 para toda a cidade de Belo Horizonte. Aí temos aí, né, um exemplo, né, de como vai ser realizada essa transição. Também temos um exemplo do nosso estudo de caso, né, que é uma zona de interesse especial, de como funciona o CA mínimo e o CA máximo nessas regiões. Tá vendo que nas EEs não se aplica o CA mínimo, o CA básico é 1, e não se aplica o CA máximo também. Nem nas EAEs também, que são essas em amarelo. Aí agora vamos falar dos afastamentos. O afastamento é a distância entre as faces da construção e dos alinhamentos do terreno. Nós temos o afastamento frontal, né? E os afastamentos laterais e de fundo. O afastamento frontal é a menor distância entre qualquer ponto da edificação com a frente do terreno. Os afastamentos, eles são delimitados também por vias, porque em vias de ligações regionais e arteriais, o afastamento é de 4 metros. As vias arteriais são as vias controladoras. São controladas por semáforos com acesso às vias locais e secundárias, possibilitando o trânsito entre regiões. E as vias regionais são vias utilizadas para transporte de cargas, descarga e passageiros. Aí as vias coletoras e locais, que têm um afastamento de 3 metros, são as vias locais, vias sem semáforo, utilizadas para acesso local ou a alguma área restrita. E as vias coletoras são usadas para coletar e distribuir o trânsito das vias rápidas ou arteriais. O afastamento lateral e do fundo ele vai variar de acordo com a altura do seu imóvel. Aí o afastamento ele vai ser vertical, ele é vertical porque ele tem, você vai, dependendo da altura do seu imóvel, vai delimitar a altura desse afastamento. Falei, né, a altura dos laterais do fundo, que vai ser de acordo com a altura vertical do seu imóvel. Aí nós temos um exemplo de como é delimitada essa regra, né, do afastamento lateral e do fundo.
com edificações para até 6 metros de altura, menor, né, que 6 metros, você vai usar 1,5 metros para essa altura delimitada de 6 metros. 2,3 metros para pavimentos com altura maior ou igual a 12 metros. Aí temos aqui uma imagem, né, com a regra de como a regra funciona, com a fórmula de como que você vai calcular esse seu afastamento, como você vai definir a distância do seu afastamento. Agora vamos falar um pouco de construção de divisa. A construção em divisa é um ponto que é bem complicado. Muita gente tem muitas dúvidas sobre, e é um ponto bem debatido, mas sim, você pode sim construir em divisa, só que você tem que seguir algumas regras. E uma dessas regras é a seguinte: a altura máxima que você pode construir em divisa para vias locais e coletoras, que eu já expliquei há uns slides atrás, é de 5 metros. E para vias arteriais de ligação regional, você pode construir em até 10,8 metros. Também você pode construir, ser acrescido, né? Vamos supor, você tem um lote que já tem uma construção ao lado. Você pode seguir a altura daquela construção, desde que aquela construção esteja regular. Se ela estiver dentro dos parâmetros, você pode seguir a altura daquele imóvel. A taxa de permeabilidade é a porcentagem mínima do terreno que deve ser mantida descoberta para se captar água da chuva. E essa porcentagem também ela vai variar de acordo com o zoneamento que você está trabalhando no caso. De acordo com a legislação brasileira, terrenos públicos e privados devem se preocupar com essa questão. Então, em todos os lugares que você for regularizar um imóvel, basicamente você vai ter que ter esse conhecimento de essa porcentagem, né, de permeabilidade livre. Aí agora tem a caixa de captação. A caixa de captação ela é exigida em todo o território municipal, exceto em ZEs e AEs, que são áreas de interesses sociais, e lá não é, isso é uma área que geralmente é uma área mais de pessoas de comunidades e tal, eles não exigem essa caixa de captação lá, mas ela geralmente ela é nas outras zonas ela é obrigatória. Aí também temos outros tipos de dispositivos de drenagem que você pode utilizar para agregar esse percentual de taxa de permeabilidade, né? Que é o telhado verde e o jardim de drenagem. Aí temos a taxa de ocupação. É a relação entre a área de projeção horizontal da sua edificação. Ela vai definir qual que é a taxa máxima que você pode projetar da sua edificação. Aí você usa essa fórmula que está aqui do lado, né? TO, aí você vai dividir pela área do seu terreno e dividir por 900, que, né? A área total do seu terreno aqui, no nosso exemplo. Altimetria. A altimetria ela não é exigida em todas as localidades. Ela é exigida apenas em algumas áreas específicas, no caso, né? Que é áreas protegidas, né? Patrimônio histórico e cultural, pela Infraero, no aeroporto da Pampulha, e áreas de diretrizes especiais. A altura máxima, né, que é a altimetria máxima, é de 9 metros do terreno natural, somando o pé direito dos pisos do seu imóvel. E em locais que não é exigido, você pode usar um fator limitador de altura que resulta no potencial construtivo, né, que é o fator de afastamento frontal, lateral e o de fundo. As tipologias de edificações, basicamente, é o que pode ser construído naquela zona específica ali da cidade, né? Aí temos as especificações, são residências,
familiar, ou multifamiliar, não residencial, que é comércio, serviços, indústria, área agrícola. Aí tem um misto, que é comércio e residencial. A categoria de uso do solo, basicamente, é o seguinte: é o que é permitido e o que não é permitido naquela área. Os permitidos são o uso de atividade compatível com a principal destinação da zona. Um exemplo, se você está numa área que é permitido só o uso residencial, você só pode construir casas ou apartamentos, etc., relacionados à área residencial. Você não pode ter, por exemplo, um comércio naquela área, porque aquela área ela é destinada exato só para uso residencial. O não permitido é o contrário, é o que é incompatível com aquela área. Vamos supor, se você está numa área que ela é destinada para a zona industrial, você não pode ter uma residência naquela área. Então, ali, você só vai poder ter coisas, empresas, fábricas e etc. Agora eu vou passar a palavra para o Albert, que ele vai adentrar mais a fundo no nosso estudo de caso sobre a regularização de novo. Bom, como ele explicou, né? Ele explicou basicamente os principais conceitos e agora eu irei explicar como que é feita a aplicação desses conceitos no estudo de caso, onde eu vou dar continuidade ao documento IBED e eu irei mostrar para vocês como que isso é aplicado, como que essas informações são lidas no documento. Bom, aqui nós temos a área de informações urbanísticas, né? Basicamente, essa parte ela está relacionada com as informações necessárias para a aprovação e execução da edificação do imóvel. Aqui, por exemplo, nós temos a parte de zoneamento, que aqui está constado como área de especial interesse social 2, onde, a partir disso, o imóvel ele vai ter aplicações diferentes de outros. Basicamente, como o Lucas disse, essa área de zoneamento ela vai dizer como que deve ser feito o uso e a ocupação do solo. Mais abaixo, nós temos a parte de taxa de permeabilidade, né? Que também, como o Lucas disse, é essa área que é preciso deixar livre para que a água penetre no solo e não fique presa na superfície. Aqui está 30%, tudo certo. Mais abaixo, nós também temos informações sobre a dimensão dos recursos de alinhamento sobre as áreas de projetos viários prioritários, que está escrito aqui embaixo, que são os instrumentos de planejamento urbano que visa a ampliação do sistema viário municipal. Bom, aqui em outras informações, nós temos essa inserção dos novos documentos urbanísticos, né? Aqui ele vai dizer se o lote ele é gerador ou receptor de TDC ou PBH. No caso aqui, essa sigla aqui, TDC é transferência do direito de construir e BPH é o benefício decorrente da produção de habitação de interesse social. No caso aqui é tudo não, então vamos dar seguimento. Aqui nós temos a altura permitida para edificações. Basicamente, essa é a parte responsável por informar, né, até qual altura é permitida a construção da edificação. Né? No caso, é uma lei aprovada pela portaria do Ministério da Defesa, foi no dia 14/12/2020, né? Foi bem recente, no ano passado, em dezembro. E, bom, nós podemos ver aqui que eles atendem, né, corresponde ao que foi pedido nessa questão de altura máxima, distância referência, que é 0 metros. Aqui, mais abaixo, nós temos informações de patrimônio cultural, que, no contexto dos imóveis, está relacionado com a área onde possui importância histórica e cultural para o país ou um local, seja um estado ou uma pequena comunidade. No caso do exemplo, nós podemos ver que ele não tem nenhuma relação com uma área de patrimônio cultural, mas caso ele ganhasse esse título, o imóvel ele fica imune a alterações, vendas, desmembramento, dentre outros. Aqui, em diretrizes de proteção, nós temos informações sobre a área de recuo e afastamento do lote. Ele se encontra vazio aqui, né, por conta de ser uma área de especial interesse social 2, tá? Então, como eu disse, né, que tem essa diferença de aplicação, esse é um exemplo dele. Não precisa constar essas informações aqui por conta disso. Aqui, nós temos informações de meio ambiente,
né? Essa parte, ela identifica as áreas sujeitas à inundação, mas especificamente em locais onde possui algum tipo de risco ao solo ou que pode prejudicá-lo. No caso do exemplo, nós podemos ver aqui que tem o risco de contaminação do lençol freático. Nesse caso, o morador ele não pode fazer nenhuma atividade que pode causar a contaminação do solo, pois a contaminação pode infiltrar pelo solo e contaminar o lençol freático, consequentemente. Então, nesse caso, é importante que o proprietário tenha uma coleta de esgoto e que seja construída dentro das técnicas exigidas, né? Um exemplo é a fossa biodigestora, né? Que pode impedir esse risco de contaminação. Aqui mais à frente, nós temos características geométricas, classificação, basicamente viária e a permissividade. Né? Eu deixei uma informação aqui, consta que a dimensão mínima de um lote em Belo Horizonte é de 125 metros ao quadrado, como previsto na PL 3057/00, e nós podemos ver que o nosso imóvel ele se encaixa aqui, né? Está 603,75 metros ao quadrado, então está tudo ok. Nós também temos as condições de permissão de uso, basicamente ela VR, vias preferencialmente residenciais, onde basicamente são locais que buscam preservar a ambiência residencial. Tipo assim, várias pessoas moram aí em um local residencial, então não é permitido registrar barulho muito alto, não é possível fazer barulho muito alto por conta disso, né? Nós também temos a via preferencialmente não residencial, que está mais ligada a essas áreas comerciais, né? E também a via preferencialmente mista, que tem outras aplicações. Mais abaixo, nós temos as dimensões do lote, mais relacionadas às divisas confrontantes, ou seja, o local onde ele tem essa divisa confrontante com outros lotes. Então, nós podemos ver que informação, por exemplo, 14 metros em divisa com o lote 030, 43 metros com o lote 031, e o quarteirão é sempre o mesmo. Isso vai ficar um pouco mais claro no próximo slide. Aqui, nós temos o croquis da localização do imóvel, né? Como foi dito, nós podemos observar aqui que essa região lateral, nós temos uma divisa de 43 metros com o lote 031, aqui embaixo 43,25 metros com o lote 033, e aqui na divisa de fundo, nós temos uma divisão de 14 metros com o lote 030, e aqui a gente tem a parte frontal, né, do lote, que também é 14 metros. Bom, a partir disso, nós temos os principais dados do lote, né? Eles foram passados para a gente, e em um estudo sobre a regularização de um imóvel, o próximo passo seria confirmar as dimensões e a posição do lote dentro da planta de loteamento, através de medição topográfica do lote, desenvolvendo os materiais descritivos para a regularização do imóvel. Né? É importante frisar que o principal objetivo da topografia nesse caso aqui é justamente identificar se as informações obtidas no documento do IBED estão de acordo com a construção no momento. E caso não esteja de acordo, será necessário propor uma reforma para atender às solicitações do IBED. E também, caso não seja possível fazer essa alteração, seja por qual motivo for, a propriedade será passiva de regularização, com algumas condições. Geralmente, o comum é a da condição ser alguma multa ou algo do tipo, né? Então, no slide anterior, nós tivemos, né, o dado atual da prefeitura mostrando a situação, mas quando for feito a medição para o processo de regularização através da topografia, algumas vezes podemos observar uma pequena diferença de posicionamento em relação à planta da prefeitura. Então, nesse caso, nós iríamos providenciar um novo documento de planta para a prefeitura para que eles possam atualizar esses valores. Bom, então aqui nós temos, né, os documentos, nós fizemos análise, até um pouco da parte prática, mas é importante nós também sabemos como que é feito, quais que são os documentos que serão necessários para regularizar e como que é feita essa seleção. Então, aqui, como está escrito, a identificação dos documentos necessários para a regularização do imóvel, como que é feita essa seleção. Bom, basicamente, nós temos aqui, eu separei em alguns passos, né? Aqui nós temos o primeiro passo de como que foi feita a seleção dos documentos, no caso do exemplo que está sendo citado, né? Inicialmente, nós temos que entrar no site da Prefeitura de Belo Horizonte, onde aqui embaixo tem a imagem, né, do site da Prefeitura. Nós temos essa área aqui de portal de serviços e embaixo um sistema de busca, onde dentro dele nós iremos digitar regularização de edificação
lei vigente e lei 9074/05 para conseguir entrar na página onde nós podemos identificar essa seleção de documentos. Então, eu irei entrar aqui na página da prefeitura e irei mostrar para vocês. Bom, como vocês podem ver, esse aqui é o site e nós iremos vir aqui e digitar o que, conforme eu mostrei anteriormente. Então, regularização, edificação, lei vigente e lei 9074/05. Ok, nós vamos selecionar a primeira opção, tá bom? Ao selecionar, nós vamos ter a página onde vai conter basicamente as informações necessárias, no caso, quando nós queremos regularizar algum imóvel. Então, aqui nós temos o que é, algumas perguntas frequentes, custos, onde solicitar, até o passo a passo e a legislação, onde vai constar na lei, né, o que é necessário para legalizar o imóvel. Nós iremos aqui, então, o que nós estamos buscando, que é essa parte de identificar a seleção de documentos, é no material informativo. Nós vamos abrir ele e iremos aqui em documentação necessária para licenciamento/regularização de edificação. A partir disso, nós entramos nesse site aqui, que é chamado de checklist. Basicamente, aqui está informações, né, de licenciamento e regularização de edificação. Essa página ela é disponibilizada pelo site da Prefeitura de Belo Horizonte, onde consta a documentação necessária para o licenciamento e regularização de uma edificação, seja para edificações que serão construídas ou aquelas que terão algumas alterações, né, que serão feitas, ou simplesmente a legalização de uma edificação que já foi construída. Aqui nós temos os tipos de edificação, que nós vamos identificá-las para fazer a seleção, como, por exemplo, no primeiro documento aqui, ele é necessário ter qualquer tipo de solicitação é necessário para ter esse documento, né, para regularizar. Então, é necessário fazer essa seleção do tipo. Ela é separada em 6 tipos e em 2 classes, sendo a primeira classe para futuras edificações ou futuras alterações em edificações existentes, ou a segunda classe, que era para edificações já existentes, tá bom? Bom, após ter essa ciência, eu iria explicar um pouco mais sobre os tipos, tá bom? O primeiro tipo, aqui como está constado, é a aprovação de projetos de edificação e emissão do alvará de construção, que basicamente é o comprovante de autorização para a construção. O segundo, aqui no caso é inicial e modificações, tá? E no segundo, a mesma coisa, né? Ele consta a mesma coisa, porém é para construções que há uma habitação de interesse social. No terceiro tipo, nós temos classificado como modificação simplificada. São sobre lotes que buscam alterar elementos simples da edificação, onde não é necessário fazer uma nova reanálise de todo o projeto. Então, como nos casos de adequação de acessibilidade, alterações de uso e por aí vai. Na segunda classe, nós temos outros 6 tipos. Regularização pela lei vigente, que é basicamente onde é feito o levantamento total ou o levantamento do acréscimo, né? Seja uma área que foi acrescentada na edificação. No quinto e no sexto, né, é um pouco mais complicado de entender, então se vocês não entenderem agora, não tem muito problema, tá bom? Mas basicamente aqui ela consta que é para edificações concluídas antes de 9 de agosto de 2019, e esta solicitação está destinada para as edificações no qual o valor, cuja somatório do valor venal das unidades imobiliárias situadas no lote ultrapasse 4 vezes o valor venal considerado pela isenção do IPTU, no ano de abertura do processo, ou também no quinto aqui, ou para imóveis que têm um valor menor que 50 mil e que não se enquadra no que está no sexto tipo. E o que está no sexto tipo é bem parecido com o que está no quinto, só que com a diferença que é no qual o valor venal das unidades imobiliárias situadas do lote não ultrapasse 4 vezes o valor venal. Então, essa que é a diferença. Esse aqui é caso ultrapasse, esse aqui caso não ultrapasse, tá bom? É importante, gente, frisar que, no caso, quando você estiver fazendo essa pesquisa de regularização, né, ser feita uma reunião com a equipe e juntos decidir, né, discutir junto todo mundo para ver em qual tipo que se enquadra o imóvel, tá bom? E aí, logo em seguida, analisar documento por documento para ver onde que se encaixa e assim é feita a seleção dos documentos, tá bom? Bom, vamos voltar, então,
para a apresentação. Então, aqui, nesse slide aqui, eu trago, né, um pouco mais detalhado como que chega no site e, inclusive, eu deixo até o link do checklist, tá? Caso for preciso. E aqui, no terceiro passo, eu justamente mostro que quais são as informações que nós vamos ter, e eu ressalto a importância de fazer uma reunião e de discutir com a equipe para ver em qual situação melhor se encaixa o imóvel selecionado, além de conferir cada documento para ver qual que será necessário e anotar, né, quais que são os documentos que vão ser necessários para regularizar o imóvel. Bom, esses aqui foram os documentos filtrados, né? No caso do nosso exemplo, nós fizemos toda essa que eu acabei de falar, né? Nós fizemos a reunião, discutimos e, após isso, nós filtramos quais que são os documentos que vão ser necessários para regularizar o imóvel. Dentre eles, inicialmente, nós temos o cadastro e o termo de responsabilidade do requerente, que ele é obrigatório, o cadastro do requerente no sistema para todos os casos. E também, o segundo aqui, nós temos o cadastro do termo de responsabilidade pelo projeto arquitetônico, que também é obrigatório o cadastro do responsável técnico pelo projeto no sistema em todos os casos, tá? Eu irei mostrar, eu deixei o link, tá? Onde você pode conseguir esse documento. Eu irei mostrar rapidamente que site que é esse, né? Basicamente, nós temos aqui, esse site aqui. Aqui ele, inclusive, dá as boas-vindas, né? Nós temos aqui, justamente aqui, o acesso do requerente, tá bom? Esse aqui é o primeiro documento, então você faz o cadastro e consegue o documento a partir daqui. E o outro é esse aqui, acesso de responsável técnico, tá? Onde também é feito a seleção, você faz o cadastro e consegue adquirir o documento. Bom, em terceiro aqui, é a informação básica do lote para edificações, o IBED, onde basicamente é o documento que irá apresentar as principais informações da edificação, tá bom? Basicamente, esse é o documento que foi apresentado anteriormente, então imagino que já deva ter uma noção de como que funciona esse documento. Logo abaixo, nós temos a certidão de benefício do decorrente da produção de habitação de interesse social, BPH, imóvel gerador, onde foi deixado um link, né? Basicamente, é bem parecido com o link que eu mostrei anteriormente, e lá nas opções vai ter uma opção escrita BPH, onde você vai conseguir o acesso a esse documento, tá bom? Embaixo nós temos levantamento plano e altimétrico, onde esse documento ele é o levantamento topográfico da quadra e da propriedade, onde é feito o memorial descritivo da propriedade e a anotação de responsabilidade técnica, que também é conhecido como RT. Eu também esqueci de comentar, tá, que esse documento do BPH, ele é um documento que prova que o imóvel está em uma região de interesse social, tá bom? E também nós temos a via do projeto / levantamento completo, onde é feito o levantamento arquitetônico, onde também consta o memorial descritivo da propriedade e a anotação de responsabilidade. Bom, mais aqui para frente nós temos o levantamento aerofotogramétrico da Probabel, tá? Ele você consegue no site do BH Resolve. Basicamente é um site onde você pode ser feito um agendamento, ou você pode conseguir entrar em contato através do aplicativo do BH Resolve. Também existe o local físico que você pode ir lá para conseguir esse documento, e aí lá você faz a solicitação do documento e você consegue ele, tá? Esse documento ele é para verificar a data da edificação, né, por conta da lei de anistia, que o tratamento é diferente para edificações construídas antes de 31 de julho de 2014. Ela também pode ser usada para constar alguns outros documentos, né, ou identificar algumas outras opções, como, por exemplo, aquele dos tipos, né, que eu mostrei no checklist, onde fala de edificação construída antes de 2019. Então, também pode ser usado para provar isso. Além disso, nós temos a matrícula, o registro do imóvel, tá? Onde eu deixei o link. Esse link é o site basicamente, é o site do cartório de Belo Horizonte, tá? Onde pode ser feito a solicitação desse documento, mas dependendo da região, pode ser que não tenha esse site. Então, aí seria necessário ir ao cartório fisicamente para pegar o documento, tá bom? E mais abaixo nós temos a planilha de cálculo das áreas, onde ela vai constar no memorial descritivo topográfico, e também nós temos as memórias de cálculo das áreas construídas e permeáveis, em polígonos, onde também vai estar constando no memorial descritivo topográfico e
e de arquitetura, né? Nós temos o TCU, o Termo de Conduta Urbanística, onde ele também pode ser conseguido no site do BH Resolve. Basicamente, o TCU ele tem como objetivo o cumprimento das obrigações e prazos previstas na minuta de lei do projeto de lei da operação urbana simplificada, tá bom? Então, vai ter essas obrigações que são necessárias ter. Além disso, mais abaixo, nós temos o relatório fotográfico, onde ele vai estar constando do memorial descritivo topográfico e arquitetônico, tá bom? Esse documento ele é registrado no cartório, que contém as informações da construção. E, por último, nós temos o requerimento de inclusão no programa de regularização de edificação desta lei, que está constando aqui embaixo, valor venal até 4 vezes a isenção do IPTU. Né? Ele também pode ser conseguido no site do BH Resolve, e ele é justamente para confirmar, por exemplo, quais tipos de edificação se encaixam no checklist. Ele a gente pode usar para isso, tá bom? Bom, aqui eu deixei o site onde contém as leis, tá bom? Vocês podem acessar. Lá vai ter toda a parte de legislação, onde vai estar constando o porquê dos documentos e esse tipo de coisa, tá bom? E é essa apresentação, gente. Agradeço a presença de todo mundo. Espero que essa apresentação tenha ajudado vocês a entenderem um pouco mais nessa questão de legislação urbana, né? Que é um assunto complexo e que poucos engenheiros têm o conhecimento. Então, espero que eu tenha conseguido aí, pelo menos ativar o interesse aí em cada um de vocês, até mesmo para pesquisar mais a respeito. Obrigado. Olá, pessoal. A professora Silvia está tentando entrar, para ela dar um oi para a gente também. Agradeço a todos. Silvia, conectou aí? O nome dela está com algum problema. Então, pessoal, a gente teve apenas a dúvida da Ana Clara, né, sobre a questão do coeficiente, né, de aproveitamento de transição. Na verdade, o que acontece, Ana, é que a gente teve uma remodelação, né, no plano diretor de Belo Horizonte, no início do ano passado, e aí até que, né, as coisas todas se normalizem, igual a professora explicou aí, né, com o objetivo de não interferir em projetos que já estão em andamento, a gente tem um período de transição. Mas logo, né, volta para a legislação, então, que foi aprovada com essa modificação do plano diretor, que vai ser, então, o CA de 1, né, para a cidade inteira, viu? Então, nós agradecemos a todos pela participação, obrigado aí, né? Obrigado também ao Albert e ao Lucas, né? Obrigado à professora Silva, né, por compartilhar com a gente esse material que foi, então, desenvolvido, né, nesse ano de 2021 no projeto Engenharia Civil nas Cidades. Um abraço a todos, então, ficamos por aqui, viu? Professora, Oi. Antes de encerrar, eu posso tirar uma outra dúvida? Claro. Por exemplo, a partir do momento que, vamos supor, tem um cliente, esse cliente, ele quer entrar com essa regularização. A partir daí, eu pego o imóvel e eu não sei se esse projeto tem aprovação na prefeitura, qual que é, por exemplo, a situação da aprovação que foi feita, vamos supor, se teve alguma reforma no imóvel. A primeira coisa que eu preciso fazer é pegar essa planta, né, que foi aprovada, e a partir daí, por exemplo, aí tem até a questão também da seleção, da análise na documentação, né, em qual dos itens que vai entrar esse meu imóvel. Mas, por exemplo, como que eu sei que, vamos supor, foi feita uma alteração no imóvel, foi, né, uma reforma e, vamos supor, foi construído mais um andar no imóvel. Só que esse andar já foi construído há 10 anos, ou há 6 anos, ou há 1 ano. Então, por exemplo, isso determinaria diferentes formas, né? Por exemplo, se foi há muito tempo, talvez seria mais fácil, né, fazer essa aprovação de projeto. Agora, como que eu sei esse exato, tipo, como que eu posso dizer? Esse tempo
como que eu determino esse tempo do imóvel para determinar se é um imóvel, se é uma construção já existente, se essa reforma ela já foi aprovada, se não? Então, Ana, isso tudo, essas informações todas você vai conseguir nesse primeiro documento aí que o Albert apresentou, né, que são as informações básicas para edificações. Então, por isso que ele apresentou aí para vocês, né, como a documentação principal inicial, né, que tem que ser retirada na prefeitura, né, porque daí lá essas informações virão. Se o imóvel já teve uma aprovação anterior, vai falar, né? Agora, se ele não teve, então não vai constar nada registrado, né? Então, o seu caminho de pesquisa começa por aí, né? Então, igual você falou, assim, existem várias características diferentes nos imóveis, né, pela cidade. Então, cada imóvel, né, vai, dependendo igual você falou, o estágio, às vezes tem uma coisa construída, às vezes não tem, às vezes construiu uma coisa numa época, outra coisa em outra época, então, tudo isso vai acabar gerando a tipologia, então, que ele vai entrar dentro daquelas classificações que o Albert foi mostrando, né? Então, não é todo imóvel que é igual, né? Existem classificações, né? E aí, com essa sua investigação de todas essas características que você levantou, ao ler lá as documentações, você vai conseguir, então, identificar em qual ele está classificado, e aí o seu processo vai ser específico para essa situação em que ele está classificado. Não sei se a Silvia quer complementar alguma coisa. Quer complementar, Silvia? Eu quero. Vocês conseguem me ouvir agora? Sim. Eu peço desculpa, pessoal. Eu sou professora junto do projeto, né? Junto com a professora Elke. Isso já deve ter sido falado no início da apresentação, né? Mas essa apresentação é o resultado do nosso trabalho, né? Dentro do projeto de regularização fundiária, né? Como que surgiu a ideia de trabalhar um pouco a questão da documentação? Surgiu da dificuldade e também do acompanhamento, né, de várias atividades anteriores a essa edição do projeto, em que a gente percebeu que as pessoas não têm acesso, né, qual é a documentação que ela precisa apresentar para ter seu imóvel regularizado. Então, antes de ter, mais grave do que a questão de você regularizar uma metragem, regularizar uma norma construtiva, atender às normas, né, de acordo com o IBED lá que a gente apresentou, é a questão de saber qual é a documentação, onde buscar essas informações, né? Então, o objetivo dessa versão do projeto, né, foi buscar um pouco essa questão da documentação, né? A gente utilizou um exemplo em Belo Horizonte, mas essa questão aí da informação básica, das leis, das normas, né, elas são similares para todas as cidades. Em BH tem a facilidade de você ter quase tudo disponível online, né? Então, a gente se valeu do exemplo de Belo Horizonte, pela possibilidade de poder mostrar sem ter que ficar indo na prefeitura buscar uma planta, uma informação básica, né? Então, a gente fez o exemplo em Belo Horizonte, mas esse roteiro, né, essas etapas que a gente seguiu, elas são feitas para regularização em qualquer cidade do território nacional. Outra questão também é que a gente pretendia, né, após a questão da verificação da documentação e da característica, né, do imóvel em estudo, a gente faria um levantamento topográfico e arquitetônico, né, complementando ali as documentações, mas em função aí da pandemia a gente não pôde fazer atividades externas, né? Belo Horizonte, voltando à questão, ainda tem um outro fator acontecendo, né? Porque o plano diretor mudou e a gente está num processo de transição. Então, a gente teve até uma pergunta no chat, né? A respeito disso. Então, o que acontece? Parte dessas normas, né, elas estão em processo de transição. Por que é um processo de 3 anos?
é para você não prejudicar quem já estava com o projeto aprovado, quem já está com uma construção em andamento, né? Então, para contemplar quem foi pego de surpresa durante, né, o processo. Por isso que tem essa transição. Elke, mais alguma coisa a respeito disso? Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? O nosso prazo aqui, ele encerra, né, às 18h40. Caso alguém tenha mais alguma dúvida, pode mandar lá no chat, né, manda o e-mail, que aí a gente responde via e-mail também, né, para a gente tentar ajudar aí todo mundo. No mais, eu agradeço a participação de todos, a presença de vocês. Eu espero, né, a gente espera ter contribuído um pouco para o entendimento, né, desse processo, que ele não é de domínio, apenas de uma formação, né? Eu sou engenheira, a Elke é arquiteta, a gente precisa do pessoal do direito também um pouquinho para entender, né, a questão das normas. Então, é um conhecimento que não está na mão de um único profissional, né? Então, a gente espera, com isso, construir um ambiente para que todo mundo possa conversar junto, né? E entender melhor e facilitar o entendimento dessas informações também. Esse foi o principal objetivo da gente aí, em relação à apresentação para vocês. Eu agradeço aos alunos, né, aos extensionistas, que é o Albert mais o Lucas. Eles trabalharam muito aí nesse processo. A questão da documentação, num primeiro momento, ela é complexa, vai aqui, vai ali, né? Passeia dentro do site da prefeitura. Então, eu tenho que agradecer aos meninos, agradecer a professora Elke também, né? Que, como eu disse, eu estou na ponta da engenharia, ela está na ponta da arquitetura, a gente encontrou no meio do caminho para construir, né? Esse conhecimento aí para vocês, tá bom? Eu agradeço demais e qualquer coisa, acho que é o que mandou, né, um e-mail, onde vocês podem mandar e caso tenha alguma questão, se a gente puder ajudar, a gente fica feliz em poder contribuir. É isso. Isso mesmo, obrigada a todos. Obrigada, Silvia. Obrigada a você. Boa noite, gente. Boa noite.